Sejam bem-vindos, nação, a mais um vídeo aqui no canal, trazendo essas últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa vitória do Flamengo em cima do Botafogo nas quartas de finais do Campeonato Carioca. Estou trazendo um corte com essas informações e o Flamengo já de olho nessa final da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira, primeiro jogo lá na Argentina. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o Campeonato Carioca agora, tivemos clássico ontem envolvendo o Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Temos os lances da partida para a gente começar a falar de um resultado favorável ao Flamengo, né? Mais uma derrota em clássico do Botafogo numa sequência muito ruim. E a gente está vendo o primeiro gol do jogo. Lucas Paquetá, que desperdiçou algumas chances nos primeiros jogos, mas já foi importante nessa vitória do Flamengo, né, Raed? A gente já falou um pouquinho no começo do programa, a gente vem falando que, claro que a pressão em cima do Flamengo, atual campeão brasileiro da Libertadores, ela é muito grande, ela aumenta quando o time perde a primeira disputa por título nessa temporada, mas leva tempo para essa equipe se encaixar novamente na parte técnica, como você destacou no início do programa. Porque é muita tomada de decisão, muito detalhes que a gente fica só colocando no o preparo físico não tá bom, o jogador não tá rendendo. Aquele passe errado que você identifica, isso aqui ainda está faltando a pré-temporada, o encaixe dos jogadores, a conexão entre eles. Então, isso tudo você vai adquirindo com certo tempo ali da passagem da pré-temporada. Vamos lembrar, o Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro, ou seja, o Flamengo tem 33 dias, 34 dias de temporada ainda. E geralmente você demora de 4 a 8 semanas, isso aí estudos dizem, tá? De 4 a 8 semanas para você estar apto fisicamente, e de 6 a 12 para que você tenha ali o seu grande nível técnico já do que você espera dos jogadores. Então, imagino que o Flamengo daqui a umas 2 semanas já vai começar a dar as respostas que o torcedor espera dessa equipe. E vale lembrar que é uma escalação do Felipe Luiz, claro, de olho na Recopa. O Flamengo tem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana na quinta-feira na Argentina contra o Lanús, porque ele poupa vários dos titulares, né, Jéssica? A gente viu, por exemplo, o Lucas Paquetá, que é um titular desse time, até mudando de posição, né, jogando como segundo homem. A gente pode debater mais a respeito disso. Depois como centroavante. Depois ele é avançado, né, ao longo do jogo. Mas a gente pega a escalação do Flamengo ontem, a gente já consegue observar, por exemplo, um sistema defensivo todo modificado. Sim. Né? Claro que o Varela não estava à disposição, então o lateral direito, né, obrigatoriamente ali seria o Emerson Royal, mas André no gol, a dupla de zaga com Danilo e Vitão, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Então, claro, no meio-campo, né, os dois autores dos gols, inclusive, são dois titulares, né, o Paquetá, que fez o primeiro, e o Pulgar, que fez o segundo. Mas um time muito modificado do Flamengo, usando essas peças que tornam o elenco principal do futebol brasileiro. Não tem como abraçar todas as competições da mesma maneira. E o Flamengo é um time que consegue contratar muito bem, tem dinheiro para contratar e continua contratando sempre, justamente para ter elenco, né? Às vezes é uma cobrança enorme para que o Flamengo jogue sempre com os titulares. Por que o Flamengo investe tanto em contratação? Para ter uma equipe alternativa também muito forte. Então, são jogadores que têm total capacidade de entrar num campeonato estadual, mesmo que seja um clássico contra o Botafogo, e fazer um jogo de alto nível. O treinador tem que confiar nessas peças, ele precisa confiar nessas peças. Talvez se o resultado não tivesse saído, o resultado positivo, e o Botafogo tivesse vencido o jogo, estivesse condenando essa escolha do Felipe Luiz de ter colocado um time alternativo. Mas ele precisa lidar com essas situações. E é num detalhe, né? Porque o gol do Flamengo sai numa jogada de bola aérea, Exato. Enfim, o jogo... Para muita gente já estava se encaminhando para uma decisão por pênalti no Newton Santos. E aí, né? E aí poderia vir toda essa cobrança. Num pequeno detalhe muda qualquer análise. Então, exatamente. E aí isso teria invalidado essa decisão que teve que ser tomada pela comissão técnica. Então, às vezes, tem muita crítica em cima dessas decisões de gestão, de comissão técnica, de poupar jogadores ou não. Só que o Flamengo tem que olhar para a temporada como um todo. Precisa olhar para a temporada como um todo. O Flamengo é a equipe que quer entrar para vencer todas as competições, né? Agora, tem como vencer todas elas jogando só com 11 jogadores? Não tem, é impossível. Nenhuma equipe consegue isso. Aliás, são poucas as equipes que conseguem abraçar duas com a mesma qualidade técnica. O Flamengo conseguiu fazer isso ano passado. Para isso tem que ter elenco e tem que confiar nesse elenco. E o Felipe tem que olhar para quem está no banco e confiar neles, né? E colocar em campo, saber que eles dão conta do recado. Então, quando a gente fala, o elenco do Flamengo é o melhor da América Latina, ou talvez um dos melhores, mas o melhor da América Latina, é por isso, para contar com quem está no banco. Às vezes o resultado não sai, até porque o time que vem do banco não tem o mesmo entrosamento do que o time titular que joga sempre.
Mas é isso que o Flamengo tem que fazer, porque tem muitos compromissos aí ao longo da semana. E dá para imaginar essa sequência, né, de estratégia na próxima fase, né, Raia? De semifinal em jogos de ida e volta contra o Madureira, uma equipe bem abaixo tecnicamente, e o Flamengo, claro, de olho num título que vai disputar, como eu já disse, da Recopa, e no Campeonato Brasileiro, né? Que o Flamengo não tem um início de campeonato como a gente esperava, né? Falando mais de resultado também, porque desempenho acho que não dá para apontar nenhum time sobrando nesse momento no futebol brasileiro, mas dá para imaginar o Felipe Luiz mantendo esse tipo de escalação, observando o próximo adversário no Carioca, não? Dá, não só para o próximo adversário do Carioca, mas também durante a temporada eu imagino que ele vai fazer essa gestão, porque principalmente na pré-temporada, você tem um elenco com, 25 bons nomes do Flamengo, você tem que dar ferramenta para que todos eles consigam disputar a posição. Não adianta você qualificar 11 e esquecer os outros 14. Você tem que mostrar para esses jogadores que eles podem disputar a posição. Hoje você tem um time titular do Flamengo de cabeça, o torcedor deve ter os preferidos dele de cabeça. E os outros? Os outros eles precisam ter ali as mesmas condições que esses preferidos têm, para que no decorrer da temporada eles mostrem, não, eu consigo ser melhor do que o titular. Vou citar um exemplo, tá? Partida de ontem do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas fez uma partida corretíssima ontem. Não deixou nada a desejar para o titular da posição. Fez a mesma função do Alexandre, fazendo saída de 3, não se expôs defensivamente, chegou no campo de ataque. Ayrton Lucas fez uma partida digna de titular do Flamengo no jogo de ontem. O titular é o Alexandre. Mas se você não der ao Ayrton Lucas as possibilidades e as ferramentas, os minutos para que ele dispute essa posição, não faz sentido você ter um reserva desse no banco. É isso, a gente está vendo os lances do jogo, né? Para falar um pouco do Paquetá também, né, Jéssica? Autor do primeiro gol do jogo, enfim, teve esse primeiro gol no retorno ao Flamengo e é um debate também que vai acontecer muitas vezes, né? Em que posição o Paquetá pode ser melhor aproveitado nesse time do Flamengo, como o Raed já destacou, mudanças dentro da própria partida. E o Felipe Luiz fala depois do jogo, né, que ele prefere o Paquetá o mais próximo possível do gol. Ele quer o Paquetá perto da área, ajudando o Flamengo nessa parte ofensiva. Mas quando ele é colocado como segundo volante, segundo homem de meio campo, numa posição que ele já fez, inclusive, na seleção brasileira, ele também dá muita conta do recado, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que tem que entrar no debate, né? As cifras que o Flamengo pagou, maior contratação da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros. Isso também entra como um fator significativo para uma chegada de um jogador como esse. Sim. E o Paquetá, acho que ele é o tipo de jogador versátil que consegue atuar bem em várias posições, né? Porque tem muito jogador que ele é versátil, mas tem uma que a gente percebe que ele manda melhor do que as outras. Tem jogador que não é nota 8 em nenhuma, mas é nota 6 em várias. Não é o caso do Paquetá. É o meu caso. Até uma nota 4, uma nota 5. Agora, o Paquetá não é esse cara. Ele é uma nota alta em todas as posições, assim. E isso pro treinador é uma bênção, né? Pro treinador ter um jogador assim é tudo que o treinador quer. Essa peça aqui é meu coringa, que eu posso mexer nessa peça, ou por necessidade, ou se eu quiser mudar um pouquinho a perspectiva do jogo. E o Paquetá é um jogador muito inteligente, né? Acima, além de capacidade técnica e física que ele tem, ele é inteligente para jogar. Então ele consegue fazer uma leitura muito, muito precisa da partida, conforme a função que ele tem que desempenhar em campo. Que essa noção de jogo não é todo jogador que tem. A gente pode falar de jogadores que são muito bons tecnicamente, fisicamente, mas essa noção, essa visão da partida, essa consciência tática, são poucos, assim. E o Paquetá é um desses jogadores. Então, acho que ele tem tudo para ajudar ainda mais o Flamengo. A gente acaba medindo muito a atuação de um jogador expressivo e caro como ele nos gols, e ele é um jogador que ele tem muito mais entregado que gols, né? Então, que bom que ele conseguiu fazer um gol no Clássico, porque acho que isso às vezes deixa ele mais tranquilo com a camisa do Flamengo ainda. Ninguém espera que o Paquetá seja artilheiro do Flamengo na temporada. Mas às vezes demora para fazer o gol. Sim, a gente sabe como gastou 42 milhões, o cara que não faz gol. É aquela conversa. Só que o jogador, ele tem, como o Paquetá, um atleta como o Paquetá, ele tem muito mais entregado que só os gols. Então, se puder jogar com ele mais próximo da meta, eu concordo com o Felipe Luiz, é o mais interessante. Mas eu gosto muito dele jogando também pelo meio, na segunda ou terceira função do meio campo. Vamos de polêmica agora? Perguntas capciosas. Ninguém vem trabalhar segunda de carnaval à toa, né, Raed? Deixa eu só fazer aqui um dado. Não necessariamente eu vou saber fazer essa conta de cabeça, mas a temporada mais artilheira do Paquetá foi com a camisa do Flamengo. 2018 ele marcou 12 gols. Então, realmente, você não espera do Paquetá. E na Europa só no Lyon ele chegou perto. No Lyon ele fez 10 gols em uma temporada, 11 na outra. Realmente você não espera do Paquetá que ele entregue muitos gols. Você espera isso.
dinâmica em todos os setores do campo, que ele consiga fazer o time circular a bola entre ele, uma qualidade técnica absurda para jogar em curto espaço de campo, e aí o time inteiro pode crescer com o crescimento dele. E bora de polêmica, então? Polêmica não, perguntas capciosas sobre o jogo de ontem. Começando pelo gol do Paquetá, o lance do gol do Paquetá. Os jogadores do Botafogo reclamaram muito de uma falta na origem do lance, né? O Vitão empurrando o Matheus Martins. A sequência do lance, o Paquetá recebe a bola na entrada da área e bate de primeira para fazer 1-0. Lance, né, validado dentro do campo. O VAR não entrou em ação, a gente está vendo a carga aí. Resta saber se foi faltosa ou não. Quem quer começar, né? Eu achei que foi falta. Eu achei que foi falta, assim, não vou me esconder de responder. Tu achou que era isso, né, Bené? Tu achou que eu ia ficar em cima do muro. Não, eu achei que foi falta. Talvez a leitura da arbitragem em campo foi que, como era o Danilo, né? Como ele não consegue dominar a bola, né? Ele Matheus Martins. Matheus Martins. Ah, não, tá, do Danilo. Matheus Martins. Como ele não consegue dominar a bola, talvez por isso se entendeu que escapou, a bola foi para a posse do Flamengo, né? Porque ele domina errado a bola. Só que ele sofre a falta, na minha opinião, ele sofre a falta, deveria ter sido marcado. Porque ele não tem sequência no lance, no domínio, mas o fato dele ficar no chão, ele não consegue se recuperar, talvez, para ser, né, um empecilho para a jogada do Flamengo na sequência. Ele sofre um empurrão, né? Exato. O empurrão é faltoso. E aí, eu vou precisar desempatar ou você tá com a Jéssica nessa? Não, você vai precisar desempatar, porque para mim não foi nada. Não, rapaz. Zero. Mais uma vez, quando eu falo de lances assim, eu acho que o que mais me chama a atenção é a falta de critério. Porque assim, o árbitro no campo ele tem milésimo de segundo para tomar decisão, certo? O VAR, a gente vê chamar e a gente vê não chamar para lances assim. Eu acho que precisa haver um critério do uso do árbitro. O árbitro está bem pertinho do lance, né? Sim. Então, às vezes, o VAR chamar para isso... o árbitro está na frente do lance. Ele achou que na sequência não foi. Eu acho que isso aí é o típico antijogo do jogador brasileiro. Eu acho que tem uma pitada bola, também, dobra o joelho e se joga no chão. Mas tem 2 braços nas costas E muitas vezes o árbitro leva isso em conta, porque ele sabe que todo jogador é exagero, né? Mas a maioria dos jogadores aqui, eles já vão pra jogada querendo ganhar a falta. Fosse impacto zero, o Vitão não espichava o braço depois que ia dar Impacto zero, a bola passou ali. Eu não queria ter que desempatar hoje, hein? O Vitão não empurrava, Jéssica, a partir do momento que espichar o braço. A partir do momento que a bola passa do Vitão, o Matheus Martins, quem precisa correr na direção da bola. E ali o Vitão, ele tá protegendo o espaço dele. Não, mas ele faz um movimento com os braços. Não, ali é o contato do jogador. Deixa eu ver quem vai me convencer aqui. Se fosse só contato, o Vitão ficava com a mão aqui, tava encostando nas costas do jogador. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Tem uma carga de empurrão. Eu acho que tem, como é lance de gol, né? Na minha visão, deveria ter sido revisto pelo árbitro de vídeo. Flamengo, que a gente conhece muito bem agora. É impressionante como o Felipe Luiz vai bem contra o Botafogo. Mais uma vitória do treinador do Flamengo para cima do Fogão. São 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota contra o Botafogo sob o comando do Flamengo. 86,7% de aproveitamento. Contra o Fluminense, é verdade que o Flu é a pedra no sapato do Felipe Luiz desde que ele assumiu o rubro-negro. Foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento baixo de 38,1%. Contra o Vasco também, nenhuma derrota com o Felipe Luiz no comando. 4 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 77,8% de aproveitamento. Agora sim, vamos diretamente para o Rio de Janeiro, onde nosso folião Rodrigo Juf está para trazer todas as informações de Flamengo, de Botafogo, de tudo que ele quiser. Seja bem-vindo, Rodrigo Juf. Fala Joãozinho, Mari, Dom, que todo mundo ligado no Sport Center, uma folga dos blocos para vir atualizar aqui o Fãs de Esporte sobre o Campeonato Carioca, mais precisamente o clássico Flamengo e Botafogo. E na gangorra, Cariocão, ali na fase de grupo estava mais pro Botafogo, o Flamengo passando um sufoco e agora mudou, né? O Botafogo é eliminado pelo Flamengo nas quartas de final e o rubro-negro avançando às semifinais para encarar o Madureira, um Flamengo que estava lutando para não ir para o quadrangular de rebaixamento, tinha que ter uma sequência de resultados a favor de outras equipes pequenas, acabou dando tudo certo, o Flamengo conseguiu se classificar, encarou o Botafogo ali de cara, o Botafogo que fez a melhor campanha do grupo e eliminou o rival alvinegro, que entra agora numa crise, já estava na crise institucional, agora entra em crise dentro de campo também. São 5 derrotas consecutivas, o pior momento do Botafogo desde 2021. Dessas 5 derrotas consecutivas, 4 foram em clássicos, perderam para todos os rivais, perdeu 2 vezes para o Fluminense, perdeu 1 vez para o Vasco e agora perde 1 vez para o Flamengo e está eliminado do Campeonato Carioca. Botafogo agora volta às atenções, viaja hoje para encarar o Nacional Potosí
pela Libertadores. Alguns reservas já foram uma semana antes da partida, já estão lá na Bolívia, e agora o restante do elenco vai junto com o técnico Martin Anselmi para a Bolívia, numa altitude muito grande que vai ser ainda mais o adversário do Botafogo. No lado do Flamengo, agora essa vitória dá uma aliviada, dá uma animada do time para o Campeonato Carioca também. Chega à semifinal, vai encarar o Madureira em 2 jogos, o que deixa o favoritismo do Flamengo ainda maior, e também anima para a disputa da Recopa Sul-Americana. O Flamengo viaja nessa terça-feira para a Argentina encarar o Lanús, e agora com um fôlego melhor depois de vencer um clássico e passar de fase no Campeonato Carioca. Joãozinho, a gente está aqui no Rio de Janeiro e estava num bloco, a galera passando aqui, e eu e a minha equipe quase ganhamos o concurso de fantasia aqui porque acharam muito realistas de jornalistas da ESPN. Mas eu falei, não, cara, tô realmente trabalhando, vou entrar ao vivo ali no Sport Center já. Estou trazendo aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Flamengo diante da equipe do Botafogo, que deixou a equipe nas semifinais do Cariocão. Abre aspas, seja você fã ou hater de Filipe Luís do Flamengo, é preciso reconhecer. O técnico mais acertou do que errou nas suas escolhas contra o Botafogo e teve participação direta na vitória por 2-1 no Newton Santos, resultado que classificou o time no último domingo para as semifinais do Carioca. Embora a evolução apresentada ainda seja pequena. A evolução ainda é pequena pelo potencial que esse time já mostrou que pode render. A questão física claramente é perceptível quando o Botafogo teve 2 dias a menos de descanso para o Clássico e foi superior no segundo tempo. O Flamengo conseguiu trabalhar força e potência nessa semana, que teve um raro intervalo de 4 dias, mas ainda não foi o suficiente. Fato é que o Campeonato Carioca foi como uma fênix. Quando todo mundo achou que estava morto, ele ressuscitou no campeonato, classificou fora de casa e agora chega como grande favorito contra a equipe do Madureira nas semifinais, valendo uma vaga na grande decisão no dia 8 de março, quando poderá conquistar o tricampeonato. O elenco se representa na manhã desta segunda-feira e inicia a preparação para o jogo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira às 21h30. Enfim, foco total nesse jogo contra a equipe do Lanús, em busca de levantar esse caneco, primeiro da temporada, na semana que vem jogando no Rio de Janeiro, e também, quem sabe aí no dia 8 de março, estar nessa decisão e levantar esse tricaneco do Campeonato Carioca. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!